Boa noite, meu amigo personal trainer. Boa noite, minha amiga personal trainer. Bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Instagram, Facebook, YouTube, Roberto Fernandes Personal. Eu sou Roberto Fernandes Personal e ensino você, personal, a faturar R$ 5.000 por mês, trabalhando apenas 5 horas por dia como personal trainer. E o tema de hoje é um tema importantíssimo, é um tema que traz para você prospecção. E quando a gente fala em faturar R$ 5.000 em 5 horas, você precisa de duas coisas basicamente: ter mais clientes e esses clientes pagando você um valor justo pelo seu conhecimento e pela sua entrega. E hoje o que a gente vai fazer é entregar conteúdo, fazer com que seja cada vez mais fácil você cobrar um valor que você ache justo para o seu trabalho, para o seu serviço. Então o tema de hoje é como se tornar a primeira opção para o cardiologista na hora que ele vai indicar os clientes dele para um personal trainer. Então é uma ferramenta de prospecção que eu vou te entregar hoje. O conteúdo hoje é importantíssimo para você ter uma ferramenta de prospecção. Você precisa conquistar o cardiologista para que ele tenha você como primeira opção para indicar os clientes dele. E como é que você consegue ter a credibilidade de um cardiologista? A única forma de você ter credibilidade do cardiologista é ter conhecimento. Você precisa conhecer um pouco da área onde ele domina para que ele sinta confiança em você na hora de indicar os seus clientes. Porque qual que é o maior erro? Qual que é o problema na hora de um cardiologista, de um endócrino, de um nutricionista, de um fisioterapeuta indicar um personal trainer? Ele não conhece, não sabe, não tem confiança no profissional que vai estar na outra ponta. Então, se você tem um cardiologista e o cardiologista fala assim, ó, você não pode mais fazer atividade física, tem que ficar em casa, sentado, não pode mais se mexer, por exemplo, ele fala isso com a maior segurança do mundo em relação ao cliente dele. Quando um fisioterapeuta, quando um médico especialista em coluna fala assim, você tem dor na lombar, você nunca mais vai poder correr. Ou uma pessoa que é especialista, um médico que é especialista em joelho, fala assim, você nunca mais vai poder agachar. Por que eles falam isso? Porque eles não têm confiança no profissional que vai estar na outra ponta cuidando desse seu cliente. Então eles preferem pecar pela segurança, eles pecam pela segurança. Então eu vou ter segurança que o meu cliente não vai se machucar ou não vai piorar a condição atual que ele se encontra. E aí o que eles fazem? Trava tudo, atividade física, exercício físico acaba sendo a última opção para esses especialistas. Então eu vou te trazer aqui conhecimento para que você realmente consiga ser visto com bons olhos pelo cardiologista. Se você está assistindo essa aula hoje e não assistiu a aula 12, depois quando acabar essa aula, ou depois, se você estiver vendo ela gravada, volta na aula 12 e assiste a aula 12 para que você consiga ter total aproveitamento do que está acontecendo. Total aproveitamento do que você precisa saber para a gente continuar a absorver melhor esse conteúdo. Então lá na aula 12, o que eu faço? Eu mostro para você tudo. Ô Alex tá aí, Alex Personal tá aí. Então eu mostro para você na aula 12 tudo que você precisa saber sobre o sistema circulatório. Eu explico bonitinho como funciona a circulação sanguínea do corpo dentro do coração, porque você precisa saber a base para você identificar quais são as possíveis patologias que acontecem nesse sistema na hora de você dar o seu treinamento. Você precisa saber onde que o seu treinamento influencia no padrão normal da circulação sanguínea. Então você volta lá na aula 12, tá lá no YouTube, tá no Facebook, para que você tenha o maior aproveitamento aqui da aula 14. Perfeito? Pri tá aí. Oi Pri, tudo bem? Como é que você tá? Pri Nutri, segue a Pri Nutri aí, hein?
Ela tem várias dicas sobre nutrição para fazer seu aluno, seu cliente emagrecer de forma saudável. E a gente já falou aqui sobre várias vezes sobre como ter uma parceria com o nutricionista. Bom, vamos lá, vamos direto para a aula. Se você estiver acompanhando aqui no Instagram, a minha recomendação é que você ou vá lá para o Facebook, Roberto Fernandes Personal, ou você vá para o YouTube, Roberto Fernandes Personal. Porque eu vou dividir a tela com você, eu preciso mostrar os slides, porque na aula de hoje a gente vai identificar quais são as medidas cardiovasculares que você precisa entender para que o seu cardiologista, para o cardiologista tenha total confiança no seu trabalho, tá? Então eu vou dar um tempinho aqui, enquanto eu ajeito aqui, você busca lá, YouTube, Roberto Fernandes Personal, Facebook, Roberto Fernandes Personal, porque daí eu vou conseguir dividir a tela com você e vai ficar muito top de você assistir. Manda pra lá, tá bom? Então, eu já vou dividir a tela aqui com você. Eu só vou confirmar se lá tá tudo funcionando. Não, lá tá tudo bonitinho, ó. Tudo bonitinho, funcionando, show de bola. Então, eu vou aqui dividir a tela com você. Tela dividida, estou aqui no quadradinho de baixo. Você tá me vendo aí. Então, a gente vai entender das medidas cardiovasculares. Essas medidas cardiovasculares é o que acontece no seu corpo, as medidas que você precisa entender em padrão normal, o indivíduo em repouso, o indivíduo sentado no sofá, o indivíduo sem praticar atividade física. Então, quais são as medidas cardiovasculares que você precisa saber para que você consiga conquistar o coração do cardiologista? Vamos lá. Primeira medida que você precisa saber: volume sistólico. O que é volume sistólico? Volume sistólico nada mais é do que o volume de sangue ejetado a cada sístole. O que é sístole? A cada contração do miocárdio, tá? Do coração. A cada contração do coração, você tem o volume de sangue ejetado a cada sístole. Essa medida, ela é feita pro ventrículo esquerdo, onde ele vai mandar direto para a artéria aorta. Mas você consegue calcular isso independente. Basicamente, o volume que é ejetado do átrio direito para o ventrículo direito vai para o sistema. E aí, por isso que você tem que entender da aula 12. Vai para o sistema, volta para o átrio esquerdo, depois vai para o ventrículo esquerdo. Basicamente, é a mesma quantidade de sangue que vai ser ejetado pelo ventrículo esquerdo. Só que essa medida, os cardiologistas observam mais o ventrículo esquerdo, que é onde vai para o sistema pela artéria aorta. Padrão de normalidade é que um coração contraindo ejete mais ou menos 70 ml no indivíduo adulto saudável de 70 quilos, tá? Então, padrão é mais ou menos isso que acontece, padrão de normalidade. Então, volume sistólico, você tem que memorizar. Volume sistólico é o volume de sangue ejetado a cada sístole, a cada contração do coração. Isso em padrão normal. Vamos lá. Débito cardíaco. O que é débito cardíaco? É o volume sistólico vezes frequência cardíaca. Isso é calculado, a unidade de medida é litros por minuto. Então é o volume de sangue ejetado a cada sístole vezes a frequência cardíaca do indivíduo no momento que você está calculando. Padrão de normalidade, 5 litros de sangue ejetados pelo coração a cada minuto. Esse é o padrão de normalidade, tá bom? Próxima medida. Duplo produto. E eu já coloco um asterisco muito grande aqui, chamo sua atenção para cá, porque duplo produto é a maior medida que o personal trainer tem que ter na cabeça quando ele estiver dando um treinamento para um cliente normal, entre aspas, e um cliente que tem alguma cardiopatia.
Renata Personal, Vanessa, vocês entraram aqui meu Deus, no Instagram, corre, vai direto lá pro YouTube, vai direto lá pro Facebook. Deixa eu ver se eu consigo colocar um recado aqui. Não consigo. Eu vou usar o outro celular aqui. Cadê? Estamos ao vivo no Facebook e YouTube. Beleza? Aí as pessoas entram aqui, talvez elas vejam e vão para lá. Lá eu estou dividindo a tela com vocês, vai ficar muito mais fácil de acompanhar, tá? Vai para o YouTube ou vai para o Instagram. Vai para o YouTube ou vai para o Facebook para que você consiga ter um maior aproveitamento. Então vamos lá. Duplo produto é a medida principal para que você consiga ter resultado com seu cliente normal ou cliente cardiopata, que tem alguma cardiopatia. O que é o duplo produto? É a pressão arterial sistólica vezes frequência cardíaca. E aí você já começa a perceber que você precisa entender de pressão arterial. Então, vamos para lá? O que é a pressão arterial sistólica? Vamos lá, aferindo pressão. Você vai na farmácia, seu cliente vai aferir a pressão. Tá lá. O farmacêutico fala, sua pressão está ótima, sua pressão está 11/8. O que é esse 11? 11 é a pressão arterial sistólica. E o que é esse 8? É a pressão arterial diastólica. Quando ele fala 11/8, ele está medindo isso em centímetros de mercúrio. Quando você fala 110/80, que é a melhor medida de você informar o seu cliente, você está olhando lá no seu aparelho de aferir a pressão, que a escala está em milímetros de mercúrio. Então, milímetros de mercúrio você lê 110/80, por exemplo. Tá, mas o que é esse 110? O que informa esse 110? Se você tiver aí no Instagram, vai para o Facebook, vai para o YouTube. Olha lá. Então, é a força que o coração exerce para impulsionar o sangue. Então, imagina, o coração está fazendo força para mandar esse sangue para o sistema. É isso que você tem que entender. Então, é a força que o coração empurra o sangue para o sistema. Então, o que é então a pressão arterial diastólica? Pressão arterial diastólica é a resistência do sistema vascular à passagem do sangue. Então, imagina assim, o coração fazendo força para empurrar e o sistema segurando para não deixar passar. Basicamente é isso. Então, pressão arterial sistólica, a força que o corpo faz para empurrar o sangue. Pressão arterial diastólica é a resistência, não vou deixar, que exerce o corpo na passagem desse sangue. Então você consegue entender, já consegue perceber que para que o sangue circule, a pressão arterial sistólica sempre tem que ser maior do que a diastólica, senão o sangue não circula no sistema. A força de empurrar tem que ser maior que a resistência para o sangue circular. Perfeito? É isso que você tem que entender. Então vamos seguir adiante. Vamos lá. Feito tudo isso, se você tiver alguma dúvida, você pode mandar aí no YouTube, você pode mandar no Facebook, que vai aparecer aqui para mim. Qualquer dúvida que você tiver, manda aqui que vai aparecer para mim. Aparece? Cadê? Aparece aqui sim. Aparece aqui.
Os comentários. Os comentários, acho que aparece aqui. Beleza, o comentário aparece no Facebook, também aparece para mim no YouTube. Tá bom? Então tá tudo certo. Cadê? Ai, me encontrei. O que a gente tem que fazer agora? Identificar qual é a reação dessas medidas cardiovasculares no sistema quando você está em um exercício aeróbico. Deixa eu colocar para você qual é o sistema, qual é o exercício aeróbico que eu quero que você pense. Então você está saindo, colocou o seu cliente na esteira, por exemplo. Você colocou o cliente na esteira, ele vai começar a fazer atividade aeróbica. Qual é a progressão dessa atividade aeróbica? Um indivíduo andando muito rápido, correndo e correndo para valer. Quando ele está nesse sistema de treinamento, o que acontece com essas medidas? Você precisa entender o que acontece com essas medidas para que você saiba quais são as cardiopatias envolvendo o seu cliente em atividade física. De novo, qual é o sistema de treinamento que a gente vai visualizar, que a gente vai imaginar que esse cliente está fazendo para a gente identificar quais são as mudanças cardiovasculares que acontecem no indivíduo num exercício aeróbico. Ele está andando muito rápido, correndo e correndo rápido pra caramba. Então, o que tem que acontecer com essas medidas cardiovasculares? João Paulo Personal, pula lá, meu amigo, pro Facebook, pula lá pro YouTube, porque eu tô dividindo a tela, vai ficar muito melhor para você acompanhar, tá? Corre para lá, fazendo um favor. Então, beleza. Medidas cardiovasculares. Vamos nesse sistema, vamos pensar no volume sistólico. Lembra lá, volume sistólico é o sangue ejetado a cada sístole. Nesse padrão de treinamento que a gente está imaginando, andando rápido, correndo e correndo muito forte, qual deve ser a mudança que acontece no volume sistólico? Você acha que esse volume sistólico aumenta, estabiliza ou cai? Isabelle Rocha, se você está entrando no Instagram, corre para o Facebook, corre para o YouTube para você aproveitar melhor, tá bom? Então, nesse padrão, o volume sistólico ele tem que subir e continuar subindo. Ele sobe, estabiliza ou ele cai? Qual é a mudança do volume sistólico? Nesse padrão de treinamento, então o volume sistólico aumenta constante e linear e depois estabiliza. Então ele aumenta e depois estabiliza. Por que ele aumenta e depois estabiliza? O volume sistólico, imagina assim, você começou a atividade física, andando rápido, correndo forte pra caramba. O volume do seu ventrículo esquerdo é esse aqui, tá? Então ele está ejetando, está entrando cada vez mais sangue em exercício, está entrando cada vez mais sangue. Só que chega uma hora que o seu coração não encha de tamanho para ejetar mais sangue. Senão, numa corrida, uma maratona, o coração do queniano teria que bater assim, ó, do tamanho do corpo. Aqui não vai aparecer no quadradinho assim, do tamanho do corpo. Rafa Nil, vai pro Instagram, vai pro YouTube, ou vai pro Facebook, vai pro YouTube que eu tô dividindo tela. Vai para o YouTube. Tá? Então, aumenta constante linear e depois estabiliza, porque não existe espaço para esse ventrículo esquerdo encher mais de sangue e ejetar mais. Tá, mas aí o indivíduo trava então? Ele para de correr quando estabiliza? Não, ele não para de correr. O que acontece? Qual que é a próxima mudança? Débito cardíaco. O que acontece com o débito cardíaco desse indivíduo?
nesse sistema de treinamento. Anda rápido, corre pra caramba. Você acha que o débito cardíaco sobe, vai embora até o final, sobe, estabiliza ou ele cai? Resposta: ele aumenta constante e linear. Ponto. Quando o volume sistólico chega ao máximo, o débito cardíaco só aumenta através da elevação da frequência cardíaca. Lembra qual que é a fórmula do débito cardíaco? Volume sistólico vezes frequência cardíaca que está acontecendo naquele momento. Então, o volume sistólico limita, sobe constante linear. Mas o indivíduo continua correndo, porque ele vai correr muito rápido. Então, sobe e a frequência cardíaca acelera, fazendo que o seu coração ejete maior volume de sangue por minuto. Então você aumenta, você consegue permanecer em atividade física porque você aumenta o tanque de sangue que está sendo expulso por esse coração através da frequência cardíaca. Perfeito? Combinado assim? Beleza. E a frequência cardíaca? O que acontece nesse sistema? Anda rápido, corre pra caramba. Você acha que ela aumenta, vai embora? Tem que ser assim. Ela aumenta, vai embora. Ela aumenta, estabiliza ou ela cai? Olha que loucura. Ela aumenta constante e linear. Se o nego estiver preso na esteira, correndo pra caramba, a frequência cardíaca só vai aumentar. Frequência cardíaca não tem trava. Presta atenção no que eu estou dizendo. Frequência cardíaca não tem sistema de bloqueio, não tem trava. Se o cara continuar correndo, a frequência cardíaca vai continuar subindo. A frequência cardíaca vai continuar subindo. Aí você fala, tá, mas o meu cliente não aguenta. Ele não aguenta porque existe uma fadiga periférica. Quem vai falhar são as pernas. Vai faltar oxigênio porque a relação entre oxigênio sendo consumido e gás carbônico sendo eliminado ou sendo não é construído, fugiu a palavra, deixa eu construir aí, depois daqui a pouco eu acho a palavra, vai ser muito maior a liberação de gás carbônico do que o consumo de oxigênio. A relação muda. Aí o indivíduo trava, entra em cetose metabólica, o indivíduo trava. Fadiga periférica, acúmulo de lactato nas pernas, indivíduo não treinado, ele trava. E a frequência cardíaca continuaria subindo. Se ele tem sistema cardiorrespiratório, se ele tem a periferia, as pernas bem treinadas, o cara vai e a frequência cardíaca vai atrás. Esse é o pepino. Esse é o pepino. Porque você passa daquela fórmula mágica, segundo o OMS, de 110, de 220 menos a idade. Não tem trava a frequência cardíaca. Perfeito? Vamos lá para as outras medidas. Pressão arterial sistólica. O que acontece com a pressão arterial sistólica? Ela sobe, vai embora, sobe, estabiliza, ou ela cai nesse sistema de treinamento? Anda rápido, anda rápido, corre pra caramba. Como é que é? Aumenta constante e linear. Se não tem trava na frequência cardíaca, não tem trava na pressão arterial sistólica. O coração vai continuar fazendo cada vez mais força para o sangue chegar cada vez mais rápido nas fibras musculares mais profundas para continuar nesse sistema de treinamento. Enquanto tiver a máquina exigindo, o coração está mandando. E estamos falando de indivíduo em padrão normal, normalidade, sem trava, sem nenhuma cardiopatia, nada. Tô falando para você como funciona o sistema em atividade aeróbica. E aí o que você está imaginando é que existe cardiopatias que estão relacionadas a tudo isso quando o indivíduo começa a treinar. Por isso que você precisa entender primeiro como ele funciona, a base, para depois você entender como funciona dentro da sua atuação
com o personal trainer. Aí o cardiologista fala, putz, esse cara está entendendo, esse cara estudou. Então, qual que é o próximo passo aqui? Entender como é que funciona a pressão arterial diastólica. O que você acha que acontece? Essa pressão arterial diastólica sobe, 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 vai embora, sobe, estabiliza ou ela cai? Lembra? Pressão arterial diastólica é a resistência do corpo, do sistema. Olha lá, mantém igual ou até diminui. Variação máxima que pode subir a pressão arterial diastólica. 10% acima do que começou. Vamos colocar que esse indivíduo, você começou, aferiu a pressão. O André entrou aí, eu acho que o André já saiu. Vai pro YouTube que o conteúdo tá lá. Não, vou ler. Então você tem aqui a resistência que o sistema, que o corpo faz em relação a essa força, esse sangue que está vindo. Você mediu no começo dessa atividade, né? Andar rápido, correr muito rápido. Tava lá 110 por 80, por exemplo. Quanto é 10% de 80? 8. Para arredondar, coloca 10. Então, nesse sistema de treinamento, quando ele estiver lá correndo muito rápido, a pressão diastólica dele só pode variar até 90. Se você aferir de 93, está fora do padrão de normalidade e interrompe o treinamento na hora. Acabou o treino. Acabou o treino. Então, o que acontece quando você está nessa atividade física? Vamos supor, você está lá exigindo todo o sistema, o coração está mandando, o coração está mandando, o coração está mandando, o coração está mandando. E indivíduos não treinados, essa pressão arterial diastólica fica, então a resistência fica igual, ou ele resiste 10% a mais, ou na maravilha do mundo, o indivíduo bem treinado, essa pressão arterial diastólica tem que cair. Cair bastante. Ciclistas profissionais, aqueles caras top, a pressão arterial diastólica chega perto de zero. Por que chega perto de zero? Porque o coração está mandando sangue, então tá lá 170, 180, empurrando, 180 milímetros de mercúrio, empurrando. O que o corpo faz? Deixa passar, não existe resistência. Ixi, passa aí, resistência, 10 ou 0, deixa passar. Porque eu quero suprir aquela musculatura para que ele continue em atividade física. Então é isso que acontece durante a atividade aeróbica com a sua pressão arterial. Perfeito? E o duplo produto que eu falei para você que era importantíssimo. O que é o duplo produto mesmo? É a pressão arterial sistólica vezes a frequência cardíaca. É um principal parâmetro onde você... escreve o que eu estou te dizendo. Duplo produto é a principal medida que mostra realmente qual é a intensidade, qual é a carga de treinamento que está acontecendo no indivíduo naquele momento. É a principal medida do personal trainer. Então, o que é? Referência de duplo produto. Olha lá, duplo produto é a frequência cardíaca vezes a pressão arterial sistólica medida em milímetros por mercúrio. Lembra que eu falei para você 10 por 8 que o menino da farmácia fala para o seu cliente? Ele está em centímetros centímetros de mercúrio. Eu sei que HG ali, mercúrio tem que ser, o G tem que ser minúsculo, é que nessa fonte aqui não diminui o G, tá? Fica tudo maiúsculo. Então, você tem que transformar isso em milímetros de mercúrio para você ter o real duplo produto. Mas olha lá a referência. Segundo o McArdle, a referência, esse duplo produto pode ser de 6.000 a 40.000. 6.000 a 40.000 é muita diferença, de 6.000 para 40.000. Pega lá o exemplo que eu estou mostrando ali, ó. Então, 6.000 em repouso seria o quê? Frequência cardíaca de 50 e pressão arterial de 120. Normal isso acontecer. Se você for medir a sua agora, pode estar sim.
mas pode chegar até 40 mil. Então, em o exercício, o indivíduo em exercício, nesse padrão, andando rápido, correndo e correndo muito forte, a frequência dele chega a 200 fácil. Numa pressão arterial de 200, olha lá, 40 mil. E aí vem a questão na cabeça. Como eu sei, então, qual é a referência de duplo produto? Como é que eu sei a que intensidade? Lembra, duplo produto é a real medida que gera intensidade no seu cliente. Qual é, então, a real intensidade que eu posso gerar nesse indivíduo? Te pergunto, qual é o profissional mais capacitado para realmente... Caio Frizera, vai lá pro YouTube ou vai pro Facebook que eu tô mandando compartilhamento de tela. Corre lá para você aproveitar melhor. Então, quem é o profissional mais capacitado para falar qual é o real duplo produto do seu cliente? O cardiologista. Então, quem determina o duplo produto do seu cliente é o cardiologista. Se você pegar teste de esforço, você vai ver que tá lá duplo produto em todo momento do teste do seu cliente. E ele vai falar ainda assim, ó, o cardiologista, ó, isso aqui é o personal sabe, hein? Isso aqui o personal vai saber te informar como é que acontece, o que está acontecendo. Já pensou? E chega na sua mão, você não sabe falar? Perdeu credibilidade. Então, isso você precisa ficar atento para que você realmente consiga entender o que está acontecendo com o seu cliente. Deixa eu voltar para cá, volta para cá, estamos aqui na mesma tela. Estamos aqui na mesma tela, show de bola. Então, personal trainer, meu amigo personal trainer, minha amiga personal trainer, você precisa realmente dominar essas medidas para que você consiga atender o seu cliente com alguma cardiopatia ou até um cliente normal sem cardiopatia nenhuma, mas gerar credibilidade para esse seu cliente. Então, o que aconteceu? Na aula 1, eu te mostrei qual é o sistema circulatório, cardiovascular, sistema cardiovascular, onde o sangue entra, onde o sangue vai, para onde o sangue vem, para onde o sangue vai, para você saber quais são as patologias relacionadas a isso. Nessa segunda aula, te mostrei quais são as medidas cardiovasculares que a gente tem que saber e como elas funcionam em exercício físico, porque você precisa entender quais são as mudanças que acontecem nesse sistema para que quando tiver alguma patologia você saber como lidar. Na próxima aula relacionada a esse tema, e tem que ser assim por parte porque é pesado, mas é importantíssimo que você saiba, na próxima aula então eu vou te mostrar qual é a interferência dos medicamentos dentro desse sistema, tá? Principalmente o que acontece, o que deixa de acontecer, onde você pode atuar, onde você não pode atuar na próxima aula. Então, próxima aula não vai ser a aula 15, mas na próxima aula eu vou trazer para você quais são as cardiopatias relacionadas a todos esses sistemas que eu coloquei para você, tá bom? Então, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua energia. Tá aí um conteúdo muito bom para você começar a estudar, vai atrás, se aprofunda, para quando você chegar no cardiologista, você falar com segurança. Ó, pode indicar seus clientes para mim que eu vou dar jeito de melhorar a qualidade de vida deles. Perfeito? Então, um bom finzinho de quinta-feira para você. Sexta-feira estamos aí. Vou tentar mandar uma live aí no sábado, mas eu aviso você por e-mail, aviso você pelo Telegram. Se você não está recebendo, entra no Telegram, busca... que você não vai conseguir mexer no Telegram, depois eu tenho que te mandar o link. Mas busca lá busca no Instagram, Roberto Fernandes Personal, Facebook, YouTube, manda mensagem para mim que eu vou mandar as coisas para você, tá bom?
Então, eu sou Roberto Fernandes, personal, e eu ensino a faturar R$ 5.000 trabalhando apenas 5 horas do seu dia como personal trainer. Beleza? A gente se vê na próxima live, no próximo conteúdo. Valeu, fui. Uma boa noite para você. Tchau.